João Victor Teófilo tem informação para a audiência da Auriverde Brasil. Fala, João. Vamos lá, a Procuradoria-Geral da República emitiu ontem um parecer favorável à soltura do ex-deputado federal Daniel Silveira. Argumentou que ele já cumpriu mais de um terço da pena e preenche os requisitos necessários para a concessão de liberdade condicional. Agora, o parecer será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que deve decidir se Silveira poderá ou não deixar a prisão. Em outubro, Moraes autorizou a progressão do ex-deputado para o regime semiaberto de prisão. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em 2022 por declarações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Em maio do ano passado, Moraes determinou a execução imediata da pena. A medida foi tomada depois de o Supremo anular o decreto de graça constitucional concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao então deputado federal para impedir o início do cumprimento da pena. Daniel Silveira foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, no mesmo dia em que gravou um vídeo em que xinga ali alguns ministros do Supremo em 16 de fevereiro de 2021. Também fez acusações contra integrantes da corte, como o suposto recebimento de dinheiro para tomar decisões. Além de Moraes, foram citados Edson Fachin, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Da então composição da corte, só Carmen Lúcia, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber não foram mencionados. Bom, Pitoli, essa informação é do Poder 360. João, vou tentar um contato com o doutor Paulo Faria, advogado de Daniel Silveira, para ouvi-lo diante dessa manifestação atrasada. Me lembro de um comercial, era garoto, passava nos intervalos da TV Record, quando a gente assistia desenho na TV Record, mas isso faz bastante tempo. E tinha o Atrasildo Atrasado. Eu não sei se o Edson lembra disso, lembra, Edson? Atrasildo ou Atrasado. O cara estava sempre correndo. Enfim, eu lembro disso, o Atrasildo Atrasado. O Paulo Gonet, Paulo Atrasildo Gonet, né? Acho que a gente podia renomeá-lo, né? Colocar um entre aspas ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque já passou e faz tempo, o momento do Daniel Silveira deixar essa cadeia injusta. Vou voltar no tempo e te lembrar da graça do presidente Bolsonaro. E por que eu vou tratar disso agora? Porque foi um momento decisivo na vida da então Jovem Pan News Bauru. 21 de abril, 21 de abril de 2022 cai numa quinta-feira. Aquela quinta-feira, a Rede Jovem Pan estava com a sua transmissão no ar, a gente não estava local, né? A gente era afiliada à Rede Jovem Pan, nós éramos afiliados à Rede Jovem Pan. E era por volta de umas 6h10 da tarde de um feriado de Tiradentes, quando o presidente Bolsonaro dá a graça, né? Então, a soltura do deputado federal Daniel Silveira. Lembrando que conversamos também nesta rádio com Magda Mufato, deputada federal do estado de Goiás, que foi a relatora daquele processo na Câmara, onde deputados equivocadamente decidiram manter Daniel Silveira preso. E a Magda Mufato, aqui nessa rádio, contou o seguinte: Pitoli, porque eu perguntei se ela não se arrependia daquele relatório que decidiu pela manutenção da prisão do Daniel Silveira naquele momento. E ela disse que sim, que se arrependia daquele relatório. E o mais importante é a gente lembrar do seguinte: quando ela diz que se arrepende, ela justifica o seguinte. Ela fala: olha, eu me arrependo porque, Pitoli, nós fizemos acredite se quiser, acordo em manter o Daniel Silveira preso para arrefecer, ou seja, diminuir, né, a temperatura na relação entre legislativo e judiciário, ou seja, Câmara e Supremo. E aí o acordo era, você, relatora, né, você coloca ali que a sua, né, decisão é pela manutenção da prisão do Daniel Silveira, a gente mantém ele uma semana preso, solta e serve de exemplo para os demais, desprezando o artigo 53 da Constituição, que defende a inviolabilidade do mandato de um deputado, a gente mostra para todo mundo que é para ficar quietinho. É essa, vamos falar o quê, né? E o que acontece, então, a Magda Mufato fala assim: prisão, mantenha-se a prisão de Daniel Silveira. Quando no 21 de abril de 2022, uma quinta-feira, o presidente Bolsonaro, constitucionalmente amparado, graça para o Daniel Silveira. Na sexta-feira, dia 22 de abril, nós tratávamos de questões locais na Jovem Pan News Bauru e as pautas foram caindo.
E eu me lembro perfeitamente que, então, nós começamos a tratar de Daniel Silveira, da Graça, do que havia acontecido, e percebemos que a audiência multiplicou-se. Pinguim olhou para mim, o Edson não estava na rádio. Já estava na rádio, Edson? Ainda não estava, né? O Edson chegou logo depois. Multiplicou a audiência. Falei, opa, o que está acontecendo aqui? Não acredito. E a audiência começou a se multiplicar, e aí a gente começou então a falar sobre Daniel Silveira, ouvir pessoas importantes, deputados federais importantes naquele momento, e então a Auriverde, ou Jovem Pan News Bauru naquele momento, cai nas graças da audiência, né, sem nenhum trocadilho com a graça do presidente Bolsonaro, mas mostrando a importância desse assunto, né, a importância de tratar das questões envolvendo o presidente Bolsonaro e Daniel Silveira. Quando a gente trata desse assunto até hoje, a gente percebe uma comoção, né? A gente percebe que quem nos ouve tratar de Daniel Silveira nitidamente percebe que é perseguição. Por quê? Por mais que ele tenha errado, exagerado, passado do ponto, a inviolabilidade do mandato lhe dá o direito de fazer o que ele fez. E se algum ministro do Supremo, né, porventura, se sentisse tocado, injuriado, difamado, caluniado pelo então deputado Daniel Silveira, era só acionar a justiça. Mas mandar prender? Lembra que falávamos há pouco do Lewandowski, lá do impeachment da Dilma? Tá aí, um deputado foi preso, os outros, liderados pela relatora Magda Mofato, é verdade, vamos tentar diminuir a temperatura, mantendo um deputado preso. Percebe uma sucessão de erros incríveis. Só que esse erro tira de circulação um homem como Daniel Silveira, que antes de ser deputado é filho, antes de ser deputado é marido, antes de ser deputado é pai. E esse cara continua preso até hoje numa nítida, colossal perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes e seus pares do Supremo. Então, o que nós temos hoje, nessa manifestação do Paulo Atrasio Gonê, mostra para mim o seguinte, que aquela triangulação perigosíssima entre Ministério da Justiça, Lewandowski, PGR, Paulo Gonê e Supremo Tribunal Federal, essa triangulação perigosa vem mostrando as suas garras, quando, de maneira atrasada, muito atrasada, se coloca contra a Constituição, contra o Código de Processo Penal, porque é isso que os caras estão fazendo, ou não? Primeiro, um deputado preso, tá certo? Não. Um cara condenado a partir do que falou, sendo que tem o artigo 53 de inviolabilidade, tá certo? Não. Um cara que já passou não sei quantos dias, vou tentar ver com o Paulo Faria, que é advogado de Daniel Silveira, quantos dias, né, já passou a progressão de pena que vai para um presídio longe da sua base, um presídio agrícola onde ele continua trabalhando e preso. Ou seja, tudo está errado. E essa triangulação perigosa entre Ministério da Justiça, que detém o comando da Polícia Federal, Paulo Gonê, que é quem acusa na condição de Ministério Público Federal, de PGR, e o Supremo Tribunal Federal, essa triangulação faz com que um homem venha perder a sua liberdade de maneira absolutamente injusta. E a gente está aqui agora, olha, dia 20 vem esse parecer. Sabe o que significa? Tem outra situação ainda mais cruel, mais ardilosa. Ontem entrou em recesso judiciário no Brasil. Ou seja, se ontem ele se manifesta, né, pela progressão de pena, soltura de Daniel Silveira, muito provavelmente isso vai ser analisado só no ano que vem. É isso que eu vou tentar entender com Paulo Faria, que é advogado de Daniel Silveira, ao longo da nossa jornada por aqui. Ou seja, tudo que nós estamos tratando aqui não deveria, não mereceria, não precisaria estar sendo tratado se o Supremo Tribunal Federal não investisse contra um parlamentar rasgando a Constituição e não respeitando a inviolabilidade do mandato, o que é um verdadeiro absurdo.